É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. Entrevista especial para você, contando histórias inéditas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Poxa, nas estatísticas do YouTube, quase 90% das pessoas que nos assistem com recorrência não são inscritas. Então, ajuda a gente, vai agora lá, vai. Já dá um toquezinho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se você gostar, faça o seu comentário, deixe o sininho acionado também, que aí você vai receber a nossa comunicação sempre que tiver um material novo. E diariamente a gente está postando coisa nova, tá bom? Hoje nós vamos mostrar uma entrevista completa. Eu quero também agradecer aos nossos queridos patrocinadores. CrossFox Elétrica, a distribuição de materiais elétricos com total garantia e segurança. Grupo Hall Center, distribuidora de correias transportadoras e muito mais. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Atlântica Máquinas, mais do que máquinas, oportunidade de negócios. Premium Auto Shopping, compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Baltec, a empresa brasileira que mais lança produtos. Alibec Alimentos, tradição é a nossa qualidade. Ampla Saúde, transformar sua saúde, isso é Ampla. E Debrecht, a churrascaria, 4 unidades em São Paulo, o melhor churrasco gaúcho para você. E agora então vamos a mais uma entrevista especial no Flávio Prado Entre Amigos, mas não esqueça de se inscrever, ó. Vou sumir aqui e já apareço já com mais uma entrevista especial. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Hoje eu vou ter um prazer muito grande de falar com uma pessoa que admiro bastante, que eu ouço bastante, concordo bastante, o que não é fácil porque eu sou muito chato quando se trata de arbitragem. Mas essa menina, quando fala, quase sempre eu concordo. E menina, com todo respeito, é claro, maior carinho pela Renata Ruel. Tudo bem, Renata? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui, de verdade, né? Eu falei aqui nos bastidores, mas você é uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho desde sempre o trabalho. Então, para mim é um prazer gigantesco poder estar aqui hoje com você nesse podcast. É uma honra mesmo. Fico muito também, feliz Renata, pelo convite. Muito obrigado. Renata, vamos começar falando da sua vida. Você tem toda a característica para não ser uma árbitra de futebol. E você já apitou há bastante tempo e tal. Quer dizer, quando você era uma menininha, mas ainda a ideia de ser uma árbitra era uma coisa meio fora do padrão. Como é que isso entrou na sua vida? E é interessante, eu falo que a minha família, ela tem muito mais homens do que mulheres. Então, minha mãe, numa família de 7 irmãos, 5 são homens. Eu, com os meus primos, a maioria são homens. Não é uma família de maioria de mulheres. Uhum. E aí, mesmo as mulheres da minha família, a minha avó falecida gostava muito de futebol, vem de uma família que gosta muito de esporte e de futebol. Ninguém jogou, ninguém virou jogador, mas eu brincava na rua de jogar futebol. Na escola era separado a educação física, as meninas dos meninos. Isso. E eu juro para você, eu ia na quadra com os meninos jogar futebol. Então, desde a escola, foi algo assim que eu me apaixonei. O futebol, o esporte em si. E eu acho que essa paixão veio e eu falava assim, eu quero trabalhar com futebol. Aí o pessoal falava assim, você não quer jogar? Porque naquela época também que essa paixão surgiu, o futebol feminino também não tinha visibilidade. Uhum. A arbitragem feminina, quando a minha paixão surgiu, não tinha. Eu não via Silvia Regina ainda. E aí eu falei assim, eu quero ser árbitra. Do nada, não conhecia árbitro nenhum, nada disso. Comecei a ligar na Federação Paulista, que ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio, isso com 14 anos. E eles falavam assim, você só com 18 anos. Aí eu falei, tá bom, eu espero até os 18. Só que quando eu me formei no ensino médio e fiz 18, minha mãe falou assim, não, primeiro você vai fazer faculdade. Depois que você fizer a faculdade, você pode fazer o curso. Não me arrependo, porque eu falo que estudar é conhecimento, adoro estudar, estudo tudo que eu posso até hoje ainda. E fui estudar administração, nada a ver. Mas fui porque eu gostava dessa área de marketing, até mesmo de finanças, eu me identificava bastante. Fiz administração, ainda morei um ano fora, fiz intercâmbio. Aí, quando eu voltei, terminei,
Eu falei assim, mãe, agora eu terminei a faculdade, posso fazer o curso de arbitragem? Você tinha quantos anos? Eu estava com 24. Até um pouquinho tarde, né? É, exatamente, demorou. E aí foi nessa época dos 14, por exemplo, eu comecei a ver isso com 14, eu esperei 10 anos para poder fazer o curso que eu queria. E aí nessa época surgiu Silvia Regina, Aline Lambert, Ana Paula, então deu um boom na arbitragem feminina. Eu acho que a minha turma de 2004 de arbitragem, né, do curso, foi a primeira turma com mais mulheres, assim, nós éramos umas 10, o que era bastante naquela época. Sem dúvida. Então, essa paixão, esse entusiasmo surgiu aí. Eu falo isso, eu falo assim, é interessante a gente ver como mesmo você tendo tido outras oportunidades, dentro da área de administração mesmo, quando você quer aquilo, você gosta daquilo, você vai para aquilo. Então, foi uma paixão assim que surgiu muito de família, de ter essa paixão pelo esporte. Meu irmão, os meus primos iam jogar futebol, eu ia assistir. Então, eu estava lá com 12 anos, num campo de terrão, no bairro, assistindo futebol. Era o meu sábado, era o meu domingo. Eu tinha um tio que era técnico. E a convivência, eu acho que é interessante a gente falar isso, né, Flávio? E quando você convive muito com certa... No meu mundo, que a maioria eram homens, eu acho até para você ter uma questão de, não intencionalmente, mas hoje eu fico pensando isso, uma questão de pertencimento mesmo, sabe? De você ter um ambiente para você pertencer, para você conviver, era onde eu tinha que estar para poder estar com as pessoas. Então, de repente, o futebol era esse pertencimento, de eu estar com o meu irmão, com o meu tio, com os meus primos, e criou tudo isso. E aí hoje eu estou aqui. E o seu pai? Você não citou seu pai em nenhum momento? Meus pais são separados desde que eu tinha 3 anos. Então a convivência com meu pai foi mais distante do que com a família da minha mãe. A família da minha mãe foi... Essa marada toda era da família da tua mãe. Da minha mãe, exatamente. Mas aí eu brinco, né? Quando as pessoas falam assim, mas você não torce para ninguém. Aí eu falo assim, olha, vamos lá. Meu pai é corintiano, minha mãe é palmeirense, o meu irmão é são paulino e o meu padrinho é santista. Então eu tinha que ser árbitra. É claro, claro. Então ali eu tenho um meio termo. E é verdade, cada um torce para um time aí. E essa, assim, a convivência que meu pai tem, até estava falando com ele esses dias, fui vê-lo recentemente, mas era mais distante. A influência maior realmente, não só na minha carreira, mas na minha vida, vem da família da minha mãe. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, paulistana. E a sua família era uma família de classe média? Era mais humilde? Era mais rica? Como é que é? Não, a minha família sempre foi mais humilde. Aquela família, assim, de classe batalhadora mesmo, sabe? De vamos trabalhar, vamos ter emprego. Eu falo que eu fiz administração na PUC, mas eu fiz administração na PUC através do FIES, então com bolsa de estudo, que eu fui pagar depois. Então, consegui, eu sempre estudei em escola estadual, então eu até falo que eu acho que é um grande ganho você estudar a vida inteira, ensino médio e o ensino fundamental numa escola estadual, e eu consegui entrar em administração numa PUC que era muito concorrida. Mas, como eu falei, eu sempre gostei de estudar, mas foi através de bolsa de estudo. Então, a família vem de uma família mais humilde, que eu não considerava nem classe média, vamos dizer assim, que sempre ralou bastante para conseguir as coisas. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe, ela trabalhava com processamento de dados. Hoje ela está aposentada, mas ela trabalhava com processamento de dados. Ela começou na digitação das loterias esportivas. Olha que legal. Outra realidade também. Tem nada a ver com o que você foi se encaminhar, né? Nada. Absolutamente nada. Eu acho que na minha família, ninguém. Você tem assim... eu tenho primos que se formaram em educação física, que trabalham com essa parte de esporte, mas assim, arbitragem, futebol, era aquele negócio de jogar no bairro ali mesmo, sabe? Nada de alguém que foi para esse meio. Eu fui a primeira ali. Você apitou lá na várzea, lá no seu bairro? Quando eu era criança, não. Mas quando eu comecei a fazer o curso de arbitragem, nossa senhora. E eu falo que a várzea é a melhor escola que tem. Mas sem dúvida. É a melhor, Flávio. Não tem comparação.
Porque quando você vai para um Morumbi, para uma arena, né, para um Pacaembu, que eu sinto muita saudade, você tem todo um respaldo. Você vai fazer grandes jogos, você tem regulamento que te protege, você tem policiamento que te protege. A várzea não. A várzea é você por você. Então... Você apitava na várzea. Eu bandeirava. 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 Que às vezes era até pior, porque era onde você estava do lado da torcida aqui, que cuspia em você, né? Que Fora o que falavam, jogavam as coisas, o que falavam. Então, assim, eu nunca gostei de apitar. Eu nunca, assim, hoje eu apito jogos festas. Mas eu sempre gostei de bandeirar. Quando eu entrei no curso, eu achei que eu ia querer apitar. Aí eu consegui me identificar muito mais com a bandeira. Eu falei, não quero bandeirar. Mas eu acho interessante quando, mesmo que você bandere oficialmente ali na federação, na CBF, quando você consegue apitar, para você ter o outro lado, a outra visão também. Isso ajuda muito o trabalho, né, como um todo de arbitragem. E a várzea eu falo que é a melhor escola, porque já fiz jogo com terrão até o joelho, com lama até o joelho. Teve uma vez que a gente... Isso era... Eu fiz vários, assim, por mim, mas a federação tinha uns campeonatos de várzea, né? E teve uma vez que eu estava indo pela federação fazer um campeonato e ainda não tinha GPS, né? Você olhava ali no mapa e achava o lugar. E você não encontrava, você parava e perguntava para alguém. Eu lembro uma vez a gente estava indo fazer um jogo que era a várzea que a federação tinha pegado. E tinha uma viatura da polícia. A gente parou e falou assim, como que a gente chega aqui? A polícia olhou pra gente e falou assim, vocês têm certeza que vocês vão ali? É ali que vocês vão, não está errado. A polícia estava com medo. A polícia falou assim, vocês vão ali? A gente tem jogo da federação. Da federação, eles falaram assim, olha, é ali, mas se eu fosse vocês, eu não iria. Então, imagina os lugares que a gente já passou, sabe? E eu falo que te ensina demais. Porque e foi tudo bem nesse jogo? Foi. É lógico que assim, se eu olhava a situação, às vezes dava um pouquinho de medo. Mas foi, sim. Eu fiz muito jogo da várzea. Eu fiz muita Copa Kaiser. Quem é ali do futebol sabe o que é Copa Kaiser, né? Couro come mesmo. Couro come, e eu falo, era delicioso. Era delicioso fazer Copa Kaiser. Era um dos jogos que eu mais gostava. Agora, claro, eu vivi várzea, eu nasci no meio de campo de várzea e tal. Eu sei como é que a coisa é. Os caras xingam até para inibir e tal. Sim. Como é que você fazia para manter o foco? Porque deviam falar barbaridades. Eles falam, aí não é nada contra a mulher, só para qualquer um, sim, né? É um negócio terrível. Mas você sendo mulher, obviamente, os caras acham que, né, queriam forçar mais a barra. Como é que você fazia para segurar a onda com relação a tudo que falavam para você? Eu acho muito interessante que eu brinco, eu falo que nem brinco, né? Tem até uma palestra que eu dou que quando você pega hoje, estuda essa parte de gestão de pessoas, de RH, você tem muito o que eles chamam de chá, que eles olham e observam em um trabalhador, vamos dizer assim, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E quando você olha as habilidades que você tem que ter ali para trabalhar, você tem que saber trabalhar sob pressão, você tem que saber tomada de decisão, negociação. Você tem várias habilidades que hoje o mercado de trabalho exige de uma pessoa que se encaixa perfeitamente na arbitragem. E eu acho que o árbitro ele precisa trabalhar muito mental. Trabalhar sob pressão é constante. Você sabe disso até porque você viveu muito no campo, nos gramados ali. E os repórteres também são xingados, também sofrem bastante ali, como os árbitros. A gente sabe disso. Então, eu acho que é um trabalho mental. É um trabalho de você manter o equilíbrio, de você saber trabalhar sob pressão e você desconcentrar, sabe, do resto e focar naquilo que é necessário. Então, eu sempre tive uma concentração, eu acho, um foco muito grande, até no ponto de, às vezes, o jogador tá falando comigo e eu não perceber. Eu perceber só depois, falar, nossa, ele estava falando comigo. Então, é concentrar naquilo que você precisa do trabalho. Nem todo mundo consegue? Não. Até porque a gente vê muita gente na escola de árbitros, a hora que começa, já desiste. Fala, nossa, isso não é para mim. E realmente tem coisa que não aguenta aquela realidade. Não é fácil, você sabe disso. Claro. Mas eu acho que é um trabalho
até hoje mesmo. É você ter um trabalho técnico, um trabalho social, psicológico, são pilares que você tem que ter, são pilares que você tem para entregar o melhor. E o mental é fundamental, senão você não aguenta. A federação, nesses cursos, eu fiz o curso há muito tempo, ela dá esse preparo psicológico no curso? Tem alguma coisa em cima disso? Olha, a Federação Paulista hoje tem uma psicóloga que trabalha com os árbitros. A CBF tinha, com essa atual gestão, mandaram embora. A CBF não tem. Alguns lugares tem psicólogo que trabalha com os árbitros, mas eu vou ser sincera com você. O quadro é grande. Eles não conseguem trabalhar com todos. Eles trabalham com quem? Com os árbitros de elite. Entendeu? Então, se você precisar, me procura. Quantas vezes eu procurei um ou outro lá, preparador físico, psicólogo, e ignorava, sabe? Eles dão uma palestrinha ali, mas eu acho que, assim, hoje ainda, a parte do árbitro de se cuidar mentalmente, socialmente, fisicamente, ainda depende muito dele correr atrás de profissionais para ele entregar o melhor. Quando você estava na várzea, não tinha nada disso, claro. Isso você traz de você mesmo. Você tem esse foco, você conseguiu esse foco por sua conta mesmo. Eu sempre busquei isso, trabalhar esse foco. Eu falo que até a hora que você está fora do trabalho, eu brincava que, por exemplo, o assistente tem que ter aquela visão periférica perfeita, né? A hora do impedimento, que tocou ali na bola. Quando a bola sai, né? Sabe, a linha aqui. Então, eu sempre, por exemplo, parava no farol, assim, com o carro, e eu tentava treinar. Eu falava assim, não vou olhar para o farol, vou olhar para o outro, fixar minha vista em outro ponto e tentar pegar com a visão periférica a hora que o farol vai abrir. Que legal. Então, assim, eu sempre busquei alternativas para trabalhar o que precisa dentro do campo, e hoje até na TV, para entregar o melhor. E vai muito disso. Eu acho que algumas pessoas já têm aquela questão de eu consigo trabalhar sob pressão, eu consigo me impor. E impor não é ser autoritário, né? É você ter uma postura que mostra respeito, que mostra até onde os jogadores podem ir. E isso não quer dizer que você é inimigo deles. Eu não tive problema com jogadores, assim. Só aquele vídeo, né? Aquele de Tupã, aquilo foi uma coisa pesada. Fazendo um parentezinho, o que aconteceu ali? Ali era um jogo que valia, era o primeiro jogo de ida, que valia vaga era a segunda divisão, né? Estava ali valendo, acho que vaga para a próxima fase, ou até já para subir, algo assim. E eu marquei o impedimento. E câmeras nesses estádios, assim, você não tem câmera de impedimento, você tem a câmera central que faz isso, não vai pegar se você acertou ou errou. E eu marquei impedimento dele, e ele ficou revoltado, ele veio para cima com tudo. E eu sempre falei que se um jogador viesse para cima, eu nunca ia dar um passo para trás. Então eu já tinha isso em mente também. Que eu falo assim, se você recuar, é a hora que ele vai avançar. Tá recuando, eu tô indo. Então eu parei e ele veio. Só que assim, em nenhum momento ele me xingou. Ele falava assim, você marcou impedimento meu? Eu não estava impedido. Você estava impedido e foi impedimento seu. Eu não estava impedido, você marcou impedimento meu, eu não estava impedido. Então, foi isso que ele falou o tempo inteiro. Nenhum momento ele me xingou, nenhum momento ele me ofendeu. A reclamação e o jeito que foi muito assintoso, né? Foi muito forte. Mas ofender e falar algo a mais, não. E eu falo que você já tem que estar preparado para esse tipo de... O jogo, né? A TV... É muito improviso, né, Flávio? Claro. Você vai bandeirar, apitar um jogo, você nunca sabe o que vai acontecer. Não tem um roteiro. Então, você tem que estar preparado para o improviso. A TV também. A TV, eu vou confessar para você que eu até me preparei um pouquinho diferente. Eu dou palestra desde 2011. Quando eu entrei na TV, eles falaram assim, Renata, a sua didática é ótima, mas você está muito professora. Então, a gente precisa que você descontraia mais, que você se solte mais. Aí, eu fiz um trabalho com a Fono, mas mesmo fazendo trabalho com a Fono da ESPN,
que eu fui buscar? Um curso de teatro. E foi quando começou a pandemia. Então, não dava para ser presencial. Foi online, uma vez por semana. E o que o professor fazia muito? O professor Nelson. Jogo de improviso, fala. E a TV também é isso, você sabe. Porque você nunca sabe o que vão te perguntar. Nunca sabe o que vão rebater. Nunca sabe o que vem. Então, você tem que estar preparado o tempo inteiro para o que vai acontecer ali, que não tem um roteiro certo. E ninguém falou isso para mim. É isso que eu te falo. Eu acho que a gente, como profissional, que você estava contando aqui para mim off, você foi fazer curso de arbitragem, você foi fazer curso de treinador, você foi fazer vários cursos para entregar o melhor como repórter. É isso que eu busco. Entendeu? Eu fiz curso de treinador, treinador de goleiro, gestão em MBA, MBA em gestão de esporte. Aí eu entrei na ESPN, eu fui correr atrás do... Eu fiz cinema, você fez teatro de Olha cinema. que legal. Então, tudo isso agrega o nosso trabalho. Claro que sim. E eu acho que é isso que a gente busca, porque o improviso está ali. E você tem que estar preparado para o que vai acontecer. E a gente nunca sabe, né? É, mesmo assim, às vezes escapa, né? Não tem muito jeito. Ô, Renata, voltando um pouquinho lá no seu começo, quando você estava fazendo o curso, você falou do número grande de meninas. Eu acompanhei muito essa fase porque o futebol é extremamente machista mesmo. De repente, vocês, entre aspas, invadiram uma praia alheia. E ali havia muito receio, e eu trouxe aqui a Ana Paula Oliveira, e ela falou bastante a respeito disso, de cantadas. E houve, inclusive, um momento que se falava que houve um diretor da federação que cantava as árbitras. Isso efetivamente aconteceu com você? Olha, eu vou falar em questão de assédio, não só na federação. Eu vou falar para você porque eu acho que é um assunto atual, é um assunto pertinente. E quando você conversa, Flávio, com outras mulheres, com amigas, com colegas, com familiares, tá? Eu falo até fora do esporte, é muito raro uma mulher que não sofreu um assédio. É muito raro. É lógico que nós sabemos diferenciar, ou pelo menos temos que saber diferenciar o que é um elogio de um assédio. Uhum. E o assédio ocorre não é só no futebol, ele ocorre em várias áreas. E isso, eu vou confessar algo aqui até muito sério, mas que não traduz ao futebol. Teve época que eu estava procurando emprego, até na área de administração que eu era formada, e por 2 vezes eu fui fazer entrevista na área que eu era formada, que não tem nada a ver com esporte e com o futebol, e quem estava me entrevistando estava me assediando. No sentido de, você quer trabalhar aqui? Tá bom, quando a gente vai sair? Então, esse é um problema social, cultural, e não falo só do Brasil, porque a gente sabe que acontece fora também. Verdade. Muito sério, e o futebol não está livre disso. O futebol não está livre disso. É isso que eu falo. Eu acho que nesse ponto, até o futebol me ensinou bastante. É você saber impor, é você mostrar o respeito. Então, é até aqui que você pode chegar. Então, se começou alguma graça, olha, é até aqui. E se eu dependo disso para ir além, eu paro por aqui. Mas não vou falar para você que não acontece. Infelizmente, não generalizando, porque eu trabalhei com pessoas muito sérias, pessoas que me respeitaram demais, pessoas que nunca, absolutamente nunca fizeram nenhuma gracinha, sabe? Nem tentou algo diferente. Até hoje, onde eu estou na ESPN, é fora da realidade, é um contexto que realmente me respeitam demais, nunca passei por nada disso. Mas não vou falar para você que não acontece. Dentro disso, infelizmente, tem sim. Você chegou a ser prejudicada na sua carreira por não ceder a esse tipo de coisa? Eu acho que você passa... Eu vou te falar o que eu escutei na federação uma vez, com isso quando eu estava começando. Aí falaram assim para mim, isso é inédito, nunca falei para ninguém assim. Mas eu ouvi assim, estão achando que você é sapatão, porque as pessoas investem e você nada. Aí, para quem me falou, eu falei assim,
Nada contra, né? LGBTQIA+, nada, respeito demais. Tenho muitos amigos e amigas que eu amo, que eu adoro, entendeu? Mas eu falei assim, eu sou uma pessoa hétero. E eu falei assim, deixa achar. Se esse é o caminho para eu não sofrer assédio, para eu não ter problema na minha carreira, deixa achar que eu sou. Mas você enfrenta certas coisas assim. Eu acho que todo lugar, Flávio, tem politicagem, todo lugar. E se você não cede à política, se você é aquela pessoa que briga com o sistema, e eu acho que hoje, me vendo como comentarista, vocês veem que eu brigo com o sistema, que eu falo que está errado no sistema, e eu era essa pessoa lá dentro, você sempre vai ter a sua carreira atrasada, você sempre vai ter um probleminha ali a mais, que não vão te dar um espaço a mais porque você não concorda com o que está acontecendo muitas vezes. E no futebol, eu imagino, quando você... Hoje a mulher já é mais normal no futebol, mas vocês, as precursoras, devem ter vivido muitas dificuldades. Né? A gente passa sim. Você passa por muitas coisas, até as pessoas também entenderem que o tempo é outro. Que o futebol, a sociedade, que a gente está evoluindo. Que o que tinha espaço para lá atrás, hoje não tem mais. Hoje, e é importante esse espaço, né? Eu acho que a mulher ainda pode mais, tem mais ao que conquistar, mas conquistou bastante. Contanto que, às vezes, as pessoas falam assim, vai ter um congresso, vamos falar do espaço da mulher no futebol. Eu falo, sinceramente, hoje, eu acho que esse não é mais o debate. Verdade. A gente tem outros debates, né? A gente pode falar do LGBTQIA+, no futebol. A gente pode falar da terceira idade no futebol, com o streaming que está aí, e muitos têm dificuldade e não estão mais consumindo o produto que amam, porque muitas vezes eles não sabem mexer no celular, não sabem achar onde está. Vamos falar dessa geração nova, que muitas vezes não quer mais saber de ficar 45 minutos assistindo esporte, não tem mais paciência, o que dirá 90. Então, eu acho que a gente tem que falar de outras coisas do que o espaço da mulher no futebol. Falta, mas que ele está sendo conquistado, que abriu muito espaço e que aumentou bastante, aumentou. Então, eu acho que essa luta, querendo ou não querendo, que ainda existe, ela está sendo vencida cada vez mais. E jogador? O jogador, ele chega a assediar ou não? Eu falo que é assim, a gente, né, quando eu vou só tomar um golinho d'água, que a voz está falando, olha, foram 48 horas falando de Brasileirão. Tá certo. Que não foi brincadeira, viu? Os caras também dão tema, né? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Voltando no... O jogador. Ele é de assédio ou não? Você tem, assim, quando você vai para um jogo, é só aquele contato praticamente no campo de jogo. Você não tem contato com o jogador normalmente fora dali, você não tem contato no dia a dia, você tem aquele contato no campo. Eu não vou falar que o jogador às vezes não para e fica olhando, não vou falar que o jogador bem, às vezes faz uma gracinha, teve. Até na várzea, muitas vezes, ou em umas divisões não profissional, porque eu acho que no profissional eles olham. Mas no campo de jogo, 90 minutos ali, você não tem esse contato. Mas já aconteceu de jogador virar e falar assim, desculpa, bati aqui. O jogador falar assim, eu não vou mais jogar hoje. Olha você aqui, vou parar e ficar aqui do seu lado. Então teve. Teve sim, você dá uma... Eu falo que... Eu dou risada, mas é a criatividade do cara, não tô achando justo. O cara foi criativo, pelo menos, né? Não foi ofensivo, né? Não, eu falo isso. Não vou conseguir jogar hoje. Olha aqui, não dá. Então, Aí você faz o quê? Ri ou você... Eu dou risada, porque é isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar o que é um elogio, o que é uma brincadeira, do que é um assédio. E tem que saber aceitar. Nem tudo é assédio. Claro. Né? Até porque nós todos, homens e mulheres, gostamos de receber elogios. Claro. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. A gente não pode generalizar. Mas teve muita brincadeira, até de torcedor. Eu brinco. As duas que eu guardei mais, assim, né? Porque você escutava um monte de coisa claro. nojenta.
Mas tiveram 2 assim que foi sensacional. Uma vez que a gente foi olhar a rede e um torcedor gritou: Bandeira, se você fosse um sanduíche, você seria X princesa. Falei, não, essa. Eu parei, a equipe de arbitragem parou, olhou para trás, que a gente normalmente não olha para a torcida. A gente olhou e começou a rir. Ele foi criativo. Onde ele tirou um sanduíche X princesa? Então, assim, tem as coisas que E a outra? Gostei do X princesa. A outra, eu tava indo voltar do segundo tempo, posicionar lateral. Aí o cara gritou, o estádio estava cheio, mas ele estava na grade ali e dava para ouvir. Ele, Bandeira, você com esse colchão e eu dormindo no chão. Eu falei, não é possível, cara. Não é, essas horas você até, como não está no fervor do jogo, é antes, é depois, você até olha e ri, porque as pessoas são criativas, né? Eu brinco, Flávio, que essas pessoas desconcentram mais a arbitragem do que quem xinga. Porque você está esperando o tempo inteiro ser xingado. Então, o cara tá lá, vai tomar caju, sua não sei o quê, não sei. Não te desconcentra. Mas quando você escuta uma coisa diferente, aí te desconcentra do jogo e você começa a rir, que você fala, não é possível. Qual foi seu maior erro trabalhando como árbitra ou como auxiliar? Olha, como árbitra, eu acho que eu tive 2 erros, assim. Um foi no jogo do Palmeiras. Eu acho que era Palmeiras e Botafogo. Era Palmeiras e Comercial, porque era em Ribeirão. Um gol anulado do Palmeiras. Sorte que não influenciou no resultado. Não interferiu em nada. O Palmeiras ganhou aquele jogo, mas eu anulei um gol. A bola veio de escanteio. E aí, nesse escanteio, tudo bem, a gente sabe que não há impedimento de escanteio. Só que desse escanteio, o assistente se posiciona normalmente na linha de fundo. A bola veio e fez a curva por dentro e não por fora. Nessa, eu demorei para voltar e pegar o penúltimo. E aí, do escanteio, quem cabeceou do Palmeiras, cabeceou para um outro jogador dentro da área que estava em posição legal e ele fez o gol. E eu estava um pouquinho fora da linha, e da linha que eu estava, que eu falo que é a bendita paralaxe, se você não está bem posicionado, você vai ter distorção do lance. Eu vi o jogador em impedimento e marquei impedimento. Eu acho que esse foi um erro. Não tinha VAR? Não tinha VAR. Eu parei quando o VAR entrou. Eu não fiz jogo com VAR. E aí um outro foi quando... Eu nem lembro. Foi lá em Itápolis, aqueles jogos de Itápolis que você sabe muito bem que não era fácil. O Oeste, e eu não lembro se era... Quem era? Não lembro. E aí eu vi um impedimento. Eu já estava... Não tinha VAR, mas eu já estava com a cabeça no VAR. Eu retardei de levantar a bandeira. E aí, num primeiro momento, eu não marquei, eu só falei, porque a gente já tinha o áudio. Aí a bola bate na trave, volta para ele, ele faz o gol, aí que eu levanto. Então eu retardei demais. Eu falei na hora, mas eu retardei demais. Aí acharam que eu estava louca, porque era rebote do mesmo, e eu marquei impedimento, só que eu já marquei o primeiro. Esse aí foi um erro que me pegou bastante. Sendo sincera, são os 2 erros que mais me marcaram assim, Flávio. E aí, como é que você se comportou quando você percebeu que errou? No primeiro, que foi esse lance do Palmeiras, esse aconteceu primeiro, foram, sinceramente, 3 dias em casa chorando e sem querer falar com ninguém, chorando. Eu acho que eu estava começando na arbitragem, no Paulistão, na Série A1, e eu falo isso. Quem gosta de errar, Flávio? Ninguém. Claro, ninguém. Claro. Às vezes eu vou dar palestra, eu pergunto para o pessoal, eu falo assim, assim, um público aleatório. Eu falo assim, quem aqui já errou no trabalho? 90% levanta a mão. Aí eu falo assim, vocês esqueceram o erro de vocês? Não. Tanto que vocês estão aqui levantando a mão, lembrando que vocês cometeram um erro no trabalho. Mas quem sabe do erro de vocês? Quem viu o erro de vocês? O nosso erro, milhares de pessoas veem. Milhares de pessoas julgam, apontam o dedo. É muito difícil lidar com o erro. E no começo, eu chorei demais. Nossa, foram 3 dias. Depois, não é que você não fica mal, mas você aprende
Então, no segundo, eu falei, nossa, que cagada que eu fiz, falando português, claro. Mas você aprende a lidar. E até na TV ainda, né? Tem hora que você erra. Claro. Tem hora que você erra na TV, tem hora que você comete um erro, tem hora que o negócio é muito rápido e você analisa errado. E aí você analisa errado, você olha ali, você fala, pô, foi rápido, eu analisei errado, agora já foi, que meleca, não era isso. Eu não tive tempo de repente, analisar o lance do jeito que eu gostaria. E você se cobra. E eu acho que essa cobrança também, essa autocrítica é importante, porque se você não tem, você não melhora. Mas não pode exagerar também. Mas não pode exagerar. E hoje eu aprendi a lidar. Depois desse erro no Palmeiras, eu fiquei 3 dias em casa chorando e depois erra, você fica mal ali um tempinho, mas aí você consegue se recuperar e não é em 3 dias em casa chorando. Para te dar apoio nesses dias de choro? Olha, tem. Querendo ou não, mas eu falo assim, um ou outro amigo sim. Mas eu falo que nada na vida como a família. Eu acho que a minha família me apoiou desde o começo, quando eu decidi ser árbitra, e isso é fundamental, né? Uma mulher ali entrando no meio do futebol, da arbitragem, e nos momentos difíceis, porque na arbitragem você tem altos e baixos. Na vida? E na vida, exatamente. Claro. E as pessoas, eu acho que é nesses momentos de dificuldade que você vê realmente quem está com você. E a minha família me ajuda demais, mas eu falo que eu não posso negar que, graças a Deus, eu tenho amigos que estão ali para o que der e vier. O começo de vocês, hoje eu imagino que existe uma estrutura preparada, em termos de vestiário, dos locais para que vocês possam se trocar e tal, que hoje existe uma estrutura para receber as mulheres, porque normalmente nós somos mulheres apitando. Quando vocês começaram, como é que era isso? Como é que vocês... Chegou no vestiário, tá bom, tem uma menina, ou 2 no máximo, e os homens. E tem um local só que eu convivi muito, a gente entrava no vestiário e tal. Como é que era isso? Era de quem vai tomar banho primeiro, quem vai se trocar primeiro. Então, um fica e o outro fica do lado de fora esperando. Era isso. Então, os meninos ou os homens vão tomar banho agora. Então, eu saía e ficava do lado de fora esperando. Aí, quando eu ia tomar banho e me trocar, eles ficavam do lado de fora esperando. Hoje, realmente, você tem muito mais estrutura. Hoje, a maioria dos estádios, você já tem essa conexão de ter um lugar separado para a mulher. Mesmo que não fosse o vestiário que eles tinham construído para a arbitragem, hoje eles já conseguem dar uma salinha separada para a mulher, muitas vezes. Mas eu vou até contar uma coisa assim que eu também acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Em uma das situações, teve um jogo que um árbitro queria ficar de sunga no vestiário. Aí eu falei assim, não. Ele, mas é sunga. Eu falei, mas você está na praia? Você não está na praia. A gente está num ambiente de trabalho. Por mais que seja esporte, a gente está num ambiente de trabalho. Eu não vou me sentir confortável você de sunga no vestiário. E ele era casado. Eu falei assim, tudo bem para você, no ambiente de trabalho da sua esposa, ela está de biquíni? Aí ele falou assim, nesse sentido, não. Eu falei, então, por favor, eu também não vou me sentir confortável. Então, assim, às vezes você tinha uma outra coisa que acabava acontecendo, mas eu acho que foi a única vez também. Na maioria dos casos, os homens foram se acostumando, foram entendendo nessa, agora eu tenho que sair para ela se trocar, agora ela vai sair para a gente se trocar, e não teve problemas assim, maiores não de vestiário. Mas os vestiários tinham estruturas terríveis, né? Até para os homens. Não só os vestiários, campos, né? Flávio, você fez muito jogo, assim, muito mais do que eu na carreira. E aí você tinha lugar que você ia que não tinha água para te dar. Normalmente, quando as pessoas acham que não sabem, mas quando você vai para os jogos, a equipe mandante, ela prepara um lanche para você. Tem lugares que você tem banquete. E tem lugares que põem até o kit lanche que eles dão para os jogadores. Então, um kit lanche para cada árbitro. Isso é comum. Tem lugar que nem água tinha. Não tinha água para beber, não tinha água para tomar banho. Então, você tem estádios assim, sem infraestrutura nenhuma até hoje, para fazer jogo. Eu costumo falar que a elite do futebol, se for 5%, é muito da realidade que nós vivemos. Então, quando a gente vê os jogos grandes aí,
numa TV, não é a realidade do futebol. Aquilo é 5% que representa. Se você vai numa Série C, numa Série D do Brasileirão, aí muitas vezes, você já passa perrengue. E você sabe melhor do que eu isso. Então, você tem que aprender. Eu falo que é até interessante, né? Como você se adapta a certas realidades. Mas você gosta tanto daquilo que você faz, que você vai e depois você dá risada de tudo isso. Você fala, fazendo várzea, não jogos oficiais, mas fazendo várzea, tinha a vez que eu tinha que me trocar no carro. Tinha a vez que eu pedi num bar, não tinha vestiário, isso eu não esqueço, não tinha vestiário no campo de várzea. Aí tinha um bar. Eu falei assim, tem um banheiro para eu me trocar aqui? E muitas vezes você já aprendia e saía de casa trocada e sabia que você ia voltar para casa sem banho, sem nada, com aquela terrona, entendeu? E só ia tomar banho quando chegasse em casa. A gente falou em assédio, e insinuações para fazer o resultado. Aquela coisa era muito, lá atrás tinha muito isso, né? Do cara, você falou de lanche, o cara, fala-se até, eu não vi isso, mas que até tinha melancia com dinheiro dentro e tal. Até esse tipo de coisa se conta. Esse tipo de situação chegou a passar, de sentir que tinha alguém querendo sugerir que facilite e tal. Chegou a passar por isso? Eu não, mas eu tenho um ponto, assim, a gente escuta essas histórias de antigamente, né? Você pega árbitros da antiga que fala que aconteciam mesmo. Lógico que eles não vão falar abertamente, mas eles contam histórias de que aconteciam. E hoje, assim, eu tenho um ponto que, em função do teste físico masculino, que virou uma exigência, a minha carreira travou muito. E eu falo que eu tinha uma força psicológica para estar no campo, mas eu acho que faltou o meu mental para a parte física em passar em teste físico masculino. E isso travou muito a minha carreira. Então, eu não fiz Série A de Brasileirão. Eu não fiz Série B de Brasileirão. A Renata, que as pessoas veem, fez Paulistão. Foi CBF, mas foi CBF fazendo finais de campeonato brasileiro feminino. De fazer Série C. E eu fiz uma Série C. Do profissional CBF, eu fiz uma Série C. Então, eu nunca tive envolvida nos grandes jogos. Então, eu não passei por isso. Eu não posso falar isso na minha carreira. Nos pequenos jogos que eu fiz, e no Paulistão que eu fazia, não. Eu não passei por isso. Eu passei uma vez fazendo um jogo no interior, mas não com a arbitragem. Era um jogo que um time não podia perder, porque senão ia ser rebaixado, e o outro time, na teoria, tinha que ganhar para classificar para a próxima fase. E, dependendo dos resultados, se empatasse, ia ser bom para os dois. O time da casa, que estava jogando para não perder, ele fez 2-0. De repente, no segundo tempo, ele tomou 2 gols, que você olha e você fala, o que é isso? E com os outros resultados, deu certo que um não caiu, o outro classificou. Aí, no vestiário, depois, foi um dos coordenadores desse time da casa, e ele olhou para mim e falou, eu olhei, eu falei assim, vocês estavam jogando bem. Vocês abriram 2-0, o que foi aquilo? Ele falou assim, a gente está numa reunião interna agora no vestiário, porque a gente sabe que o nosso goleiro não toma aqueles gols e a gente acha que ele entregou. Então, essa situação eu vivi. E aí, de muitas vezes você reparar no campo que tem algo estranho, mas até envolvendo os jogadores. Mas com a arbitragem comigo, Renata, não. Agora, Flávia, eu sou aquela pessoa que eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Claro. Eu ponho a mão no fogo por mim. Então, não tenho prova, nunca vi acontecer, nunca ninguém falou para mim que acontece, mas nem um gestor, né? Eu falo que quando a gente fala do caso do Edilson, que aconteceu, nem um gestor, muitas vezes, consegue ter controle sobre todos e saber o que está acontecendo. Então, não dá para você botar um gestor, um chefe de arbitragem, botar a mão no fogo pelos seus 500 árbitros. É muito difícil. Eu acho que o árbitro, ele é aquela pessoa que, na hora que ele tem que fazer a inscrição todo ano para poder apitar no ano seguinte. E ele é o único profissional que, até onde eu sei, é até contra a lei, que tem que entregar
SPC, Serasa, que tem que entregar antecedente criminal, antecedente civil. Todo ano? Todo ano. Para saber se ele tem alguma coisa ou não. E na federação, se você tem o seu nome sujo, e não pode, isso é contra a lei, a corregedoria te breca. Justamente para tentar evitar que ele está com dívida. Então, de repente, ele está mais suscetível a receber uma proposta. A corregedoria, de forma contra a lei, te breca. Olha só. O sistema não está viciado, mas você não pode controlar voos solos. Exatamente. Exatamente. Vamos entrar na TV. Como é que apareceu o convite para você trabalhar na televisão? Olha, eu sempre não, né? Mas eu já estava dando palestras há muitos anos. E eu até Vamos lá. Como é que começou a rolar esse negócio de palestra? A palestra começou até com o Arthur Alves no Sindicato dos Árbitros. Ele virou presidente do sindicato, aí ele pediu para eu começar a dar palestras para árbitros, cursos de árbitros, e até mesmo depois foram para times de futebol. Aí uma empresa, a THE 360, me viu e pediu, eles tinham um curso de business no futebol, eles pediram se eu podia dar uma palestra sobre arbitragem, me acharam nas redes sociais, aí eu comecei a dar palestra para eles de arbitragem, e aí começou a crescer. Isso começou em 2011, depois eu até cheguei a virar diretora da escola de arbitragem do sindicato, e coordenar os cursos, tudo isso. E eu comecei no Instagram, no Facebook eu já publicava alguma coisa, no Instagram eu comecei a publicar palestras que eu dava, aulas que eu dava, cursos que eu dava. E que eu falo que a gente tem que se vender também, né? Claro. Eu falo que as redes sociais, ela pode ser um problema, mas se você souber usar a seu favor, ela pode ser muito benéfica. Claro, sem dúvida. E eu comecei até na ESPN, o Sálvio estava na ESPN, e teve uma vez que ele me chamou para participar de um quadro lá, que era as 17 regras, que eles explicaram as 17 regras. Eu fiz uma participação, aí eu conheci o Calçade, conheci umas pessoas. A ESPN depois fez, no Dia Internacional da Mulher, um programa só com mulheres, e aí convidaram treinadoras, árbitras, comentaristas, porque a ESPN não tinha. E a gente fez esse programa, mas assim, eu não mantive muito contato com ninguém da ESPN. Quando o Sálvio saiu e foi para a Globo, aí, antes disso, o Andrei Kampf, que era repórter da Globo, marido da Marcela, que é apresentadora da ESPN, eu ainda era árbitra, ele me convidou para ter uma coluna no Lei em Campo. E aí falar da parte da arbitragem. Aí eu falei para ele, como eu sou árbitra, eu não posso falar das decisões da arbitragem. É antiético. Então, olha, essa rodada aconteceu isso, o árbitro acertou, errou. Mas eu posso falar das regras. Sim. Aí eu comecei a escrever na coluna falando das regras, mostrando que era a regra conforme certo lance, mas eu não dava a minha opinião. Então, isso também me trouxe mais conhecimento, até que o Sálvio saiu, e aí o Calçade, né, que para mim também é outra referência, assim como você. Maravilhoso. É maravilhoso. É outra referência que eu tenho. Eu tinha algum contato. O Léo Bertozzi, eu tinha contato, até dos cursos que eu dava fora ali. E a Marcela, através do Andrei. Então, eu sei que eles soltaram o meu nome lá. A ESPN entrevistou vários árbitros, ex-árbitros, árbitros atuantes. E aí eles me convidaram até 2 vezes para ir lá participar dos programas. Só que eu também não podia dar aquele parecer, porque eu ainda era árbitra. E eles gostaram. E aí eles fizeram um convite. E foi de acompanhar o meu Instagram, de pessoas que já ali conheciam o meu trabalho, que era o Calçade, o Bertozzi, a Marcela, dessa indicação deles, até o Zé Elias, no caso, dessa indicação deles, de conhecer o meu trabalho, de saber como eu trabalhava, acabaram me indicando, e aí, entre as entrevistas, acabou dando certo, graças a Deus. E aí você não teve nenhuma dúvida de deixar a arbitragem para virar comentarista de arbitragem? Eu não tive porque eu já estava cansada do campo. Eram 15 anos no campo. E eram 15 anos onde
os dirigentes mudaram e eu vi que eu estava perdendo espaço. Eu acho que se eu tivesse ficado, eu até teria ganhado mais espaço em função do VAR hoje. Mas, e a federação mesmo, quando tinha negócio de TV, de rádio, que alguém queria que a federação indicasse alguém para dar entrevista, a federação sempre me indicava. Era a pessoa que eles indicavam. Então, eu acho que eu teria uma abertura até para trabalhar mais no VAR, mas no campo, Flávia, eu estava cansada. Eram 15 anos. E eram 15 anos que eu estava perdendo espaço. O físico não rende mais o mesmo, você já está cansada física e psicologicamente. E eu já estava buscando outra coisa. Quando veio a proposta, eu juro para você, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, é uma oportunidade única por vários fatores. É uma TV que eu admirava demais já, era a TV que eu mais acompanhava. Eu era uma pessoa que, quando você via comentaristas de arbitragem, todos tinham sido FIFA. Eu nunca tive o escudo FIFA. Eu nunca fiz Série A de Brasileirão. As pessoas me conheciam, mas não pelos grandes jogos. Então, dentro disso, eu falava assim, é uma oportunidade única que eu estou tendo. Quem eles convidaram até hoje que não foi FIFA? Sabe? Quem entrou nesse meio que não fez Série A de Brasileirão? Não, todos eram FIFAs. E eu já estava cansado do campo, eu juro para você. Eu falei assim, não, é a oportunidade de mostrar o meu trabalho de uma forma diferente, um novo desafio. E eu não pensei 2 vezes. Eu falei, vamos. Você ficou mais famosa como comentarista de arbitragem do que propriamente como árbitra, né? Sim, muito mais. As pessoas passaram a me conhecer muito mais. Até nesse sentido, eu falo que o que alavancou muito, assim, e alavanca até hoje, é surreal, é o vídeo com o jogador do Tupã. E isso internacionalmente. Vira e mexe, alguém me manda um vídeo lá de um país que eu nem sei qual que é. Olha, o seu vídeo está aqui. Então, esse vídeo... Quem era o jogador? Sabe o nome dele? Leandro. Leandro. Leandro Zanon. Você nunca mais teve contato com ele? Não, nunca mais. Ele sabe que eu acho que até ele ficou famoso por causa disso. É um vídeo que roda o mundo, assim. Então, vira e mexe, assim, eu recebo mensagens de pessoas de outros países e até daqui mesmo, mulheres, falando sobre esse vídeo. Esse vídeo fez diferença. Eu acho que esse vídeo ajudou muito. Teve um jogo beneficente, que foi até do Neymar, no Pacaembu. E eu estava bandeirando, e aí, na brincadeira, o Denilson Show, ele veio, no meio do jogo, parou e me abraçou. E aí ele me abraçou, e depois ele faz assim, e aí a mulher dele colocou nas redes sociais que hoje vai dormir no sofá, e aí aquilo também viralizou de um jeito que também deu uma certa visibilidade. E o Denilson é gente boa, ele estava brincando mesmo. Exatamente. E é isso que eu falo, a gente tem que saber diferenciar quando é brincadeira, quando é assédio e tudo mais. E foi brincadeira mesmo, sabe? E nenhum problema em relação a isso. E a gente também, Flávio, você sabe disso. Eu acho que, não por causa do curso de teatro, mas eu falo isso nas palestras, a gente tem que entrar num personagem, muitas vezes. A gente sabe onde está. Eu brinco que dentro da TV mesmo, a gente tem vários estilos de programa, e eu participo de todos os programas. Então, por exemplo, eu fiz ontem... Eu não sei quando vai no ar, mas vamos falar assim, aqui do dia que a gente está gravando. Ontem eu participei de 4 programas na ESPN para falar da arbitragem. Cada um tem um seu estilo. Claro. Então, você tem que criar um personagem para cada estilo. Eu preciso disso. Aí tem aquele programa que é muito mais solto, divertido. Eu estava em pé, eu sentei no chão, porque não tinha bancada, eu estava aqui em pé falando da arbitragem. Eu sentei no chão e falei assim... A arbitragem me cansa tanto que eu tenho que sentar. Naquele programa, eu podia fazer aquilo. Em outros programas, eu tenho que ser a Renata totalmente séria, com uma postura totalmente diferente, né, para falar de arbitragem. Então, você tem que entender isso. E a gente tem que entender, num evento de final de ano, que
ali eles estão para se divertir, que é brincadeira, que você, como árbitro, tem que entrar também naquela brincadeira, naquela diversão. Aquilo ali também deu visibilidade, mas quem me deu visibilidade mesmo, quem fez o meu nome, sem dúvida, foi a ESPN. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É um lugar que eu tenho toda a minha gratidão. Aliás, eu quero agradecer também a ESPN por ter liberado você para poder participar com a gente. Muito obrigado a todo o pessoal lá. Para a gente finalizar, você não trabalhou com o VAR. O que você pensa do VAR? Eu penso que, assim, como tudo na vida, a gente tem que se adaptar. E o futebol tem que se adaptar à tecnologia. A tecnologia está aí para ajudar. A nossa tecnologia usada no VAR aqui hoje não é das melhores. Ela ajuda, mas, por exemplo, numa questão de impedimento, ela não é 100%. Ela tem uma margem de erro e uma margem de erro significativa, que chega aí, em média, 30 centímetros. Se você tem um lance ajustado, que o árbitro em campo, o assistente de campo, não teve dificuldade de ver por causa de 30 centímetros, e o VAR tem uma margem de 30 centímetros, ele não veio para corrigir esse erro. Ele pode cometer um erro também. Então, ele não veio para ser justo nessa parte. Um semi-automático, como foi na Copa do Mundo, que custa muito mais caro, nessa parte de impedimento, ele vai ser muito mais justo. Agora, na questão de lances, de pênalti, de cartão, ele é bom, porque ele te dá uma oportunidade. O campo é muito rápido, o jogo está muito rápido, o jogo está muito veloz. Eu falo que se você piscou na hora errada, você perdeu um lance. Então, ele veio para dar a oportunidade de você acertar em um lance capital. Pelo menos ele deveria ser para isso. O problema está onde? Eu falo, na minha visão hoje, Flávio, o problema não... A ferramenta pode melhorar no sistema de impedimento, mas nesses lances de... Eu não vi um erro claro e óbvio, o problema não é o VAR, o problema é a arbitragem. É uma arbitragem que tem dificuldade hoje, é uma arbitragem que não está uniforme, é uma arbitragem que não tem critério, são regras e orientações que não condiz com o futebol, com a realidade do futebol, inventaram um monte de coisa que só pioraram. Essa questão da mão na bola, bola na mão. Isso é terrível. É terrível. E nem os árbitros mais sabem o que é e o que não é. Você tem... E eu falo assim, quando a gente vê esses erros, esses problemas de arbitragem, isso é o produto final. Quando você tem um produto final, você tem todo o processo desse produto. Se o produto final está ruim e está falho, é porque falta qualidade no processo. E se está faltando qualidade no processo, você tem que pegar da raiz, não é no produto final. Porque aí você vai mudar o nome que está no produto final, mas você não resolveu o problema. Porque você não resolveu o processo. E o processo hoje, para mim, está nisso. Está em quem faz as regras, em quem faz a orientação, em quem passa a orientação. A falta de critério de entendimento de jogo de presidentes de comissões, de instrutores, de comissões de arbitragem, a falha está aí. Se você não pegar o mal pela raiz, você não vai melhorar em nada. A arbitragem, o produto final. A hora que a arbitragem tiver critério, que a arbitragem conseguir entender, porque a arbitragem não entende mais o que é mão, o que não é, os jogadores não entendem, a mídia não entende, a arbitragem não entende. O árbitro, em um jogo, ele marca uma mão, no outro jogo, em lance semelhante, ele não marca. Porque eles estão com dificuldade de entender. Se você melhorar isso, se você melhorar o processo, e para melhorar um processo você precisa pegar ali e cortar o mal pela raiz, que é aonde está a base da arbitragem, onde começa tudo, que são as comissões, as regras, as orientações, aí você vai ter uma arbitragem melhor, que a gente vai conseguir ter um VAR e um campo melhor. Sempre vai faltar um critério ou outro, sempre. Tem lances que são muito no limite, que eu vou achar que é e você não vai. Só que aí tem que prevalecer o campo e não o VAR. Então, assim, o processo está todo errado, o processo está todo falho, o processo está falho desde as escolas, que eu estava comentando com você. O curso de arbitragem hoje é ruim. As comissões... Você está falando em termos de Brasil, né? De Brasil. Os cursos são ruins, as definições são ruins, os árbitros...
A parte mais fácil é entender de regra. Os árbitros entendem de regra, mas os árbitros não entendem de futebol. Não entenderam o jogo de futebol. A dinâmica do jogo de futebol. Então não adianta você entender de regra se você não entende de futebol. Você vai prejudicar. Eu vejo muito, eu sempre falo isso, eu vejo muito o futebol como um produto. Se você tem um produto, você precisa que tudo que faça parte daquele produto, para você ter uma boa venda, para você ter uma boa imagem, seja bom. A árbitra, quando você fala produto futebol, a arbitragem faz parte desse produto. Se você não tem uma boa qualidade de arbitragem, você vai diminuir o valor do seu produto futebol. E como que você vende isso? Se você não tem gramado bom, isso interfere na qualidade do produto futebol. Claro. Então, tudo isso faz parte, a arbitragem também. E aí a gente precisa mudar esse processo. Para mim, eu falei na ESPN ontem, que aí falaram como melhorar. Eu falei assim, primeiro, desvincular a arbitragem de federações e CBF. É o primeiro ponto. Ter uma empresa que gere a arbitragem, assim como é nos Estados Unidos e na Inglaterra. Independente. Esse é um ponto. Nós temos aqui profissionais que já mostraram que não tem competência para estar onde está. Porque não é porque você foi um árbitro FIFA e fez grandes jogos que você vai ser um bom gestor. Perfeito. São coisas totalmente diferentes. Na verdade, eu falo que o melhor gestor que eu tive foi o Coronel Marinho, que nunca foi árbitro. Então, olha, eu tive escudo FIFA, olha, eu fiz tantos jogos, olha, eu fui para a Copa do Mundo. Isso não significa que você vai ser bom gestor. O grande craque nem sempre é um grande técnico. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de mudanças, sabe, na mentalidade da arbitragem, no sistema da arbitragem, para a gente melhorar isso. Desvincular de confederação, federação, abrir uma empresa à parte, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra. Você ter profissionais qualificados para ser gestores. E dentro disso você vai ter, lógico, a sua comissão, os seus braços ali para qualificar os seus árbitros. Eu acho que aí são alguns pontos, entre outros, que a gente pode citar para melhorar a arbitragem. Mas o VAR veio para ajudar. Se você não melhorar a qualidade da arbitragem, nem o VAR vai salvar. Renata Roel, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço. Obrigado por contar tanta coisa bacana, todas as suas lutas, suas vitórias, seu choro, tudo. Verdade. E que você seja muito feliz e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz na ESPN. Eu acompanho muito o seu trabalho, sou muito fã do que você faz. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, juro que é um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho da minha vida com você, que, como eu falei, eu respeito e admiro muito, contar um pouquinho de como é a nossa realidade. É só um pouquinho, né, Flávio? Você sabe disso. Que vai ali ralar no dia a dia, não é fácil, não. E dessa oportunidade de estar aqui com você, a gratidão é imensa e conte sempre comigo. Estou aqui. Muito obrigado, igualmente. Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Abraço. Um abraço.